Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para uma escola bíblica para você, né? Estamos aí com o nosso livro Crucificado com Cristo, escrita por Dr. Gregory Friesel, né? Então, é um livro muito importante. Hoje nós vamos para a nossa 12ª aula. Então, nossa playlist já está completando 12 aulas hoje aqui do Crucificado com Cristo, ok? Então, você pode ver as aulas passadas tranquilamente, que está lá na plataforma do YouTube, para que você possa se atualizar nesse tema tão importante. Vamos lá. Hoje nós vamos para o capítulo 8 do nosso livro, e o tema é Experimentando uma Vida Poderosa de Oração. Vamos lá? Hoje nós vamos ser uma aula bem breve, porque nós temos um curso, temos uma playlist pronta já da nossa escola bíblica sobre justamente esse tema. Nesse capítulo são esboçados 2 padrões básicos para ter um tempo poderoso a sós com Deus, diariamente. O primeiro padrão mostra como usar eficientemente breves devocionais casuais. No segundo padrão, é descrito como um processo bíblico prático que deve se tornar seu padrão geral. Para uma vida de crescimento, use os 2 padrões como guias bíblicos saudáveis. Um guia bíblico é muito útil, mas não fique preso a ele. Lembre-se de que você não está só proferindo algumas orações rotineiras. Você está genuinamente falando e ouvindo Deus. Sem palavras difíceis, nem fórmula. Você pode simplesmente falar com seu pai a qualquer hora do dia ou da noite. Confie que Deus pode ajudar você a aplicar os ajustes e ajustar esses 2 princípios a cada dia. Deus o ama e ele não está ouvindo suas orações com uma folha de avaliação na mão. Então precisa a gente fazer tantas orações desnecessárias. Na verdade, a oração ela tem que ter a mão de duas, como fala? A via de mão dupla, né? Ela tem que estar, você tem que falar e você tem que ouvir. Quando uma oração, ela apenas é você falando, ela não surte efeito, porque a oração com efeito é aquela que você tenha a resposta de Deus na sua oração. Então, quando você for orar, fique ciente, né, de uma coisa, você precisa ouvir Deus te responder, e Ele quer te responder. Só que a gente hoje usa mais a oração de forma religiosa. Então a religião hoje, a religiosidade, ela tem provocado a gente e nos levado a fazer orações assim, sabe? Por exemplo, a hora do almoço, você vai lá, ora, né? Você, a hora da janta, você ora, a hora da refeição, vamos dizer assim, de modo geral, você ora. E não é assim. Oração não é feita né, de uma forma rotineira ou religiosamente. A oração ela tem que ser feita com objetivo, com propósito, né? É claro que você deve estar 24 horas sintonizado com Deus, mas tem momentos que você precisa buscar algo a mais com Deus. E esse algo a mais com Deus é buscar uma resposta ou buscar uma voz. Não precisa ser exatamente uma resposta de algo que você quer, pode ser uma resposta de você ouvir a voz dele, de você sentir a presença dele, é de você ouvir ele falar contigo: meu filho, eu te amo, meu filho, eu estou contigo, e assim por diante. É bom a gente fazermos isso. Para isso, eu preciso estar em sintonia com ele. Eu preciso ter objetivo, propósito na minha oração. Não é feita a oração, dobrar o joelho e aí deixar as coisas correr, não. Sim, é saber que minha oração teve efeito. Vamos lá? Devocionais breves. Existem os devocionais breves, que são aqueles momentos rápidos, né? Que nós geralmente fazemos. Não temos na Bíblia um devocional desse tipo, né? Que foi Neemias, né? Neemias estava servindo ao rei e o rei perguntou: rapaz, hoje seu semblante está meio diferente, né? O que houve? E ele
faz aquela oração relâmpago e, e conversa com o rei e tudo dá certo. Deus responde ele por intermédio do rei. É isso que nós precisamos fazer. Existem momentos que você tem que ser rápido em oração, né? Orar rápido. Você está no local e você bota a mão sobre alguém, só o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor guarda você, que o Senhor cure você. E a mim, e tem coisas que você tem que fazer uma campanha de oração. Aí é diferente. No caso individual, a mesma coisa. Você está ali indo para o trabalho e você fala assim, Senhor, me abençoe minha ida para o meu trabalho, me guarde de todo mal. É uma oração relâmpago. Aí você vai para o trabalho. Tem momentos que você não pode, você tem que parar tudo na sua vida para poder conversar com Deus, né? E para poder buscar um relacionamento maior com Ele, né? E ter um momento a sós para isso. Vamos lá? Aqui tem algumas partes que são, ó, algumas das partes a cada dia. Tente parar ou fazer uma das coisas, uma das duas coisas que a qual se segue aqui. A primeira delas, tenha um momento para a confissão genuína de pecado e da submissão de seu coração ao senhorio de Cristo. Aquilo que nós falamos nas aulas anteriores que sempre falamos. Pedir perdão a Deus, a debalde, não vai adiantar nada. Oração, o pedir perdão tem que ter consciência. O que você fez? Então você vai direcionar isso a Deus, você vai confessar isso a Deus do que houve, o que você fez, e eu tenho certeza que Ele já te perdoou, mas precisa que você confesse isso. E outra coisa aqui, também nesse primeiro ponto aqui, é submetendo o nosso coração ao senhorio de Cristo. É Ele, para Ele mandar em mim, é eu estar sujeito a Ele a todos os momentos. Tanto que nós já sempre explicamos, para vencer o diabo é nos sujeitarmos a Deus. E aí sim, vencemos o diabo de uma forma tranquila, sem problema, de uma forma simples, né? Então, ter um momento para confissão. Um momento para você mostrar para Deus o que você fez e procurar nessa confissão restaurar todo o mal que você fez, tá bom? A outra coisa aqui é, número 2, peça sempre a Deus que o empodere com o Espírito Santo, guie-o, proteja-o, use-o durante todo o dia. Peça a Ele, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, me guia, Senhor, me protege, me usa para poder transmitir o Evangelho para alguém. Então, é assim por diante, né? Eu sublinhei essa parte aqui muito importante desse tema, desse ponto aqui, olha. Mais uma vez, é importante repetir que os leitores não devem conformar com meros 3 ou 5 minutos de devocional. Deus merece tempo de qualidade e Ele fará uma enorme diferença no seu crescimento e poder. Tem pessoas que fica ali 3, 5 minutinhos orando, acabou. Não, a oração tem que ser intensa. Tem que ser um momento que você vai falar com Deus e pedir Ele para poder encher você completamente. Quando você for orar assim, não saia dali do trabalho de oração até que Deus encha você no teu Espírito Santo. Você vai ver que uma coisa vai ficar legal. Bom, no próximo ponto aqui, nós temos 5 tipos de oração ordenadas por Deus, né? Nós já explicamos isso. Nós temos um livro, já uma aula, né, de um livro chamado Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Você entra na playlist aí, né? Eu não sei se foi, acho que foi ali a aula passada, né? Foi a Escola Bíblica passada, né? E nós estamos na Escola Bíblica número 5, foi o número 4. Então vai lá, dê uma olhadinha também nessa aula que foi muito importante. Eu aprendi muita coisa ali e creio eu que você também irá aprender muitas coisas também ali. Aí, quais são os 5? Os 5 são louvor, arrependimento, intercessão, súplica e meditação, né? Meditação. Então, essas 5 partes, elas, como nós explicamos lá no curso, quero só apenas recapitular aqui para você aqui hoje, ela não precisa estar dentro desse 1, 2, 3, 4, 5, não.
elas podem inverter. Um dia você vem, você está tão, cometeu tanto erro que você vai logo na confissão, no segundo, na confissão, né? Pedir ao Senhor transformação e arrependimento, e com esse arrependimento você buscar o perdão de Deus. Então, ou você pode começar com a meditação. Você começa a oração, né? Sem falar nada, ouvindo, lendo a palavra de Deus, você estudando a palavra de Deus e ali meditando na palavra de Deus naquele momento de oração. E aí, você pode começar com súplica, as coisas estão tão feias para o teu lado, que você vai começar a oração suplicando a Deus, né? Fazendo petições pessoais para o teu respeito. Entendeu? Hoje a gente não vai resumir que isso o máximo, tá? Porque isso aqui é aula que você já passamos por isso já. Ó, acima de tudo, a Bíblia, não os sentimentos subjetivos, é o nosso guia constante para a prática diária e reflexão. A oração e a leitura bíblica estão juntas, pois são como duas mãos dessa estrada relacional por meio do qual falamos com Deus e o escutamos, né? Não é somente falar, temos que aprender a escutar a voz de Deus. É isso justamente que está faltando hoje, né? A gente aprender isso, fazer esse hábito, né? E a única forma de fazer isso é fazendo a meditação, né? Você orando, e agora você vai parar tudo, ficar em silêncio e meditar de tudo aquilo que você leu na Escritura, naquilo que você orou, e esperar que Deus responda para você, e eu te garanto, Ele vai te responder. Aborde seu tempo diário com Deus na total dependência da sua graça e do seu Espírito, pois sem a graça somos incapazes de adorar verdadeiramente, de orar poderosamente, ou ouvir com discernimento espiritual. Então, seria o seguinte: Senhor, derrama a sua graça e teu Espírito sobre a minha vida. Estou aqui para estar cheio da graça, estar cheio do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Como é que começa uma oração, né? E aí, nesse encher da graça, nesse encher do Espírito, você vai adorar a Deus como deve adorar. Você vai orar a Deus como deve orar. Você vai ouvir Deus, porque ele vai te falar contigo, né? Dando discernimento de tudo aquilo que ele tem para poder mostrar para você. Vamos lá? O primeiro ponto aqui é louvor, ação de graça, adoração, entrada na sua presença, reflexão sobre o seu caráter. Aí diz assim: é importante entender que o propósito da nossa existência é conhecer, amar e adorar a Deus. Então, o propósito de estarmos aqui é exatamente para isso. É para adorar, é para amar, é para poder servir ao Senhor, é para poder conhecer ao Senhor. Como diz lá em Oséias, se não me memória, capítulo 3, versículo 6, né, que fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aqui nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, gaste alguns momentos para acalmar seu coração e concentrar seus pensamentos em Deus. Então, vamos lá. Você vai parar, você vai acalmar, porque vai tranquilizar você, para você poder sincronizar a sua mente em Deus, o seu coração em Deus. E às vezes, no meio do desespero, a gente ora tão desesperadamente que a gente não consegue, né, entender o que Deus quer falar conosco. Então, você pode até falar o que for preciso para Deus, mas tire um momento. Mas nesse momento você vai parar no final para poder entender o que Deus quer falar com você. O segundo use o texto de Malaquias 3,16, que devemos reverenciar e meditar no seu nome. Conhecer o nome de Deus, que é a característica do seu caráter, da sua obra, do seu efetuar em nossas vidas, é muito importante. Bom, por exemplo, Abraão, quando ele leva o teu filho lá no Monte de Moriá, ele diz que ele dá o nome ali de Deus, Jeová
Jireh. E o que significa? O Senhor Deus proverá. Então, ele colocou esse nome. Então, é assim que conhecemos os nomes, é muito importante. Por isso que tem que estudar a Bíblia, meu irmão. Tem que estudar a palavra de Deus. Se não você estudar a palavra de Deus, você vai ser enganado pelo diabo, vai ficar nessas orações, nessa mesmice de oração aí. Aquiete o seu coração em sua ação da presença e diante da sua glória. Você está aí, entendeu? Aquieta o seu coração. Vamos tentar aquietar o coração para podermos falar com o nosso Senhor. O outro ponto aqui fala sobre arrependimento, confissão, transformação e submissão. Aí que entra aquele ponto principal, é que você tem que ter consciência do que você fez. Repito, eu estou sendo cansativo nisso, com certeza você está dizendo talvez para mim, mas eu repito, não adianta dizer, Pai, perdoa os meus pecados, se você não confessar quais são os seus pecados. Pecados não são jogados aleatoriamente, ele tem que ter consciência, precisão do que eu fiz e falar com Deus, porque isso faz com que a gente... Deus já sabe, eu concordo com você, Deus já sabe, mas você precisa colocar isso para Deus, para dar a entender para você mesmo o que você fez, que você precisa restaurar e transformar em bênção, ok? Vamos lá, vamos para o que eu escrevi aqui, eu anotei aqui. É importante entender que experimentamos transformação e crescimento, principalmente por um processo diário que consiste em duas partes. Primeiro, regularmente confessar e abandonar quaisquer pecados que Deus revelar. Então, por isso que a oração é fundamental. E nessa oração Deus vai falar assim, olha, você lembra que você fez aquele negócio assim, assim, assado? E, Senhor, eu lembrei agora, me perdoa, meu Deus. Me perdoa porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Entendeu? É importante a oração nesse processo de arrependimento. A outra, nos submeter a Cristo em uma nova obediência, né? Isto é, ler regularmente a palavra de Deus, refletir sobre ela, né? O Senhor vai confirmando a imagem de Jesus a nós. Ler a palavra, né? Submetendo a uma nova obediência, porque como é que a gente vai saber que estamos errados ou não? É pela palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, meu querido, aí fica difícil. É onde muitas pessoas querem racionalizar os seus erros, racionalizar as suas ações. Por quê? Porque desconhece a Bíblia, né? Se você conhecesse a Bíblia, você ia entender que aquilo é errado. É basicamente isso. Então, arrependimento significa adotar uma mudança, tanto na atitude quanto na prática. Não é do modo geral. Mudança. Arrependimento sem mudança é apenas um remorso, nada mais do que isso. Vamos lá. Quando você pedir a Deus que sonde o seu coração, é melhor que reflita sobre poucas áreas específicas. A expressão do salmista, sonda o meu coração, prova meus pensamentos, tem um grande significado. A palavra hebraica agar e barra descrevem um exame específico profundo, não uma olhada de 15 segundos. É o raio-x de Deus. E Deus vai olhar, né, a ressonância. Eu não sei como é que eu posso também falar isso também. Se eu estiver errado aqui, me ajuda aí, tá? Mas vamos lá, Deus vai olhar o problema na raiz. Porque o pecado, irmãos, ele não pode ser visto apenas pelas consequências. Consequências, tudo bem, você vai resolver. Mas qual é a raiz? Porque houve aquele problema, aquela consequência. Por que está ativo aquele pecado na pessoa? Tem que saber a raiz do problema. É esse que é o problema. O problema está na raiz. E Deus, quando sonda o coração, quando você permite que Deus sonde o seu coração, ele vai justamente lá. Não tem aquele caso que a pessoa vai para o hospital e não consegue encontrar nada, aí tira o raio-x, não acha nada, faz isso, não acha nada, aí até que eles pedem um exame profundo, aí, né, eu não lembro agora qual é o exame, né, que faz isso, né, mas eu não tenho nada desse negócio.
mesmo porque também eu tenho uma bronca de médico, de hospital. Aí vamos lá. E aí ele descobre o problema. Eu conheci, né, um amigo, um grande amigo nosso que já partiu, enfim, partiu para a glória, que ele sentia muitas dores do lado aqui, né, ao lado da barriga, da barriga, e do lado sentia muitas dores. Aí ele fazia um exame aqui, fazia outro ali, não achava nunca, até que um dia fizeram não sei se foi ressonância mesmo, não lembro agora, e descobriram que era câncer. Mas depois de um exame muito profundo. Só que ali, infelizmente, já estava já é, generalizado já e, infelizmente, ou era Deus curando, ou a medicina não podia mais fazer mais nada. Mas é isso aí. E, tá vendo? Deus vai fazer esse exame. Só que no caso de Deus, Deus cura. No caso de Deus, Deus vai resolver o teu problema. É diferente do caso lá do meu amigo, né? Entendeu agora, querido? Então, o sondar de Deus aqui no hebraico, quando um Hagá, como Bará, é exatamente isso. É ele fazer um exame profundo, específico sobre o meu problema. É a raiz do problema do pecado, do problema que a qual vivemos, né? Então tem que saber qual é a raiz disso. Quando descobrimos a raiz, aí tudo está solucionado, tudo está curado e a bênção está aí, grande, nos engrandecendo e assim damos glória ao nome do Senhor. Vamos lá, tem outra aqui também que eu sublinhei aqui. Quando você pedir a Deus que sonde o seu coração, reflita ao menos sobre as seguintes áreas específicas do pecado. Vamos lá, primeira. Alguma atitude ou pensamentos errados. Vamos ver, às vezes alguma coisa que você agiu ou pensou, né? A segunda, palavras inadequadas, e-mails impróprios, relacionamento quebrado. Aqui, ele não está muito antigo, mas hoje o Facebook, né, o WhatsApp, Instagram, né, X aí, tudo que pode levar alguém a cometer erros, né? E aí você joga uma palavra inadequada, né? Eu vejo muito aí, muito no Facebook, vejo uma turma de crente aí, misericórdia, né? Fazendo postagem só o sangue de Jesus mesmo, né? Terceiro, pecados de ação e omissão. É aquilo que você quer esconder. A pessoa quer esconder, né? E acha que ninguém vai ver. É um problema sério. Quarto, qualquer coisa que impeça a submissão total à vontade de Deus. Então, tudo isso aqui tem que ser muito bem avaliado. Quando Deus sonda o coração, ele vai trabalhar em cima, pelo menos, dessas quatro áreas aqui, ok? Vamos lá. Vamos agora para a intercessão, proteção e batalha espiritual. A intercessão, na verdade, é falar com Deus sobre a necessidade dos outros. Também é estar disposto a fazer pessoalmente o que for preciso, o que for necessário, perdão, para que a oração seja respondida. Então, intercessão, né, é exatamente orar por pessoas. Aí entra todos incluídos, até aqueles que querem teu mal, né? Lembra que Jesus falou: orai para os que te perseguem, né? Abençoai aqueles que te amaldiçoam e amai os seus inimigos. Tá aí. Então é preciso que a gente ore por eles. A intercessão é muito importante. A gente não tem ideia do que ela pode mover a vida de muitas pessoas. Eu tenho prova disso, né? Quantas bênçãos Deus me deu, não porque eu sou merecedor, porque a minha oração foi forte. Não, negativo. É porque pessoas intercederam por mim, né? Oraram de uma forma intensa ao meu favor e Deus respondeu ali. Então, intercessão é isso, né? E temos um exemplo lá do próprio Abraão, que orou ali pela vida de Ló, que estava lá em Gog, lá em Gomorra, né? Então, ele foi livre, né? Ele foi liberto de lá por causa da intercessão de Abraão. Ignorar algo que Jesus tão especificamente ordenou e praticou é limitar nosso crescimento e poder espiritual. Então,
Se ele ordenou e nós praticássemos, então vamos praticar. E está incluído aqui a intercessão. É importante entender que Deus usa pessoas, nossa intercessão, para travar batalha espiritual, derrubar a fortaleza e expandir a obra do seu reino. Então tá aí, amados. É buscar a igreja, quando ela se reúne com esse objetivo de, de interceder um pelo outro, aí você vai entrar numa batalha espiritual, que a intercessão já é uma batalha espiritual, vai derrubar as fortalezas de Satanás e por conseguinte, vai expandir a obra do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. Nunca se esqueça disso. Intercessão é muito importante. Pratique isso na sua igreja. Pratique isso no seu dia a dia, pelos seus familiares. Pratique isso na, é, como rotina, como o hábito de nós orarmos pelas pessoas que a qual precisam de libertação. Vamos lá. Súplica e petição. É por meio desse elemento que colocamos todas as nossas necessidades, nossos desejos perante Deus em oração. Tem aqui uma passagem bíblica, está em Efésios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar, meus amados irmãos. Espera aí, então. Capítulo 4. Me desculpe, meus irmãos, eu não vou achar agora. Não vou achar. Ou é Filipenses, né? Deve ser Filipenses, né? Não é Efésios mesmo, mas... Bom, depois eu acho que hoje minha mente fechou aqui. Mas fala que Deus vai responder a sua oração além do que você pensou e pediu. O que você pediu. Então Deus ele sempre vai além do que você pede. Muito mais além do que você pede. Às vezes você intercede por algo, Deus vai lá com a intenção justa do seu coração, ele vai lá e trabalha para que outras coisas também sejam feitas na vida de pessoas. Vamos lá. Também é vital lembrar o princípio da perseverança e paciência ao entregar suas necessidades e desejos a Deus. Pode ser que Deus ele quer testar você, testar a sua perseverança, testar a sua paciência. Ele quer que você tenha esse hábito de ser perseverante. Ele quer que você tenha esse hábito de ser paciente. Mas para isso, ele precisa segurar um pouquinho aquilo que você pede tanto ao Senhor. Mas ele vai dar. Mas ele quer que você mesmo passe no teste. Passa no teste da perseverança, passa no teste da paciência. Ok? Não desanime quando algumas orações demoram a ser respondidas. Deus responde todas ao seu tempo, segundo a sua sabedoria e não como queremos. Isaías 55, todos nós devemos muito nos assegurar no que diz aqui Isaías 55 e verso 8. Olha o que ele diz. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, começa por aí, né? Se o nosso pensamento não é igual dele, o nosso caminho não é igual dele, temos que andar segundo os seus pensamentos e segundo os seus caminhos. Aqui, em seus pedidos pessoais, busque dar mais enfoque às questões do crescimento espiritual do que aquelas que são meramente físicas ou financeiras. Então, procure sempre priorizar o reino, priorizar Deus, né, as áreas espirituais. Para terminarmos, meditação da palavra de Deus ou audição da sua voz diária. Então, ouvir não é somente falar. Vamos parar, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que Deus falou conosco, intermédio da sua Escritura Sagrada. Ouvimos Deus ao meditarmos sobre Ele, sobre o que Ele fala através da sua palavra e do seu Espírito. Por exemplo,
instruções, promessas, impressões. O tempo de reflexão meditativa é a parte de escutar do nosso diálogo com Deus. Em outras palavras, não é só lermos a palavra de Deus, mas também gastarmos tempo refletindo sobre o que Deus fala às nossas vidas. Por favor, não deixe que nada disso pareça difícil. Por causa da graça de Deus, a meditação não é complicada, mas está fora, nem está fora do nosso alcance. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, você chegou na igreja e o pastor falou sobre álcool, um versículo tal. Naquele momento ali, né, na pregação, você entendeu o contexto de tudo que o pastor ou o pregador explanou. Aí você chega em casa e você vai levar aquilo mais sério, vai meditar mais. É para isso que serve a pregação. Por isso que tem que ter, se for possível, pega uma caneta, né, leva para a igreja e escreva as partes que aonde você precisa é, é, frisar mais, né, enfatizar mais na sua oração, quando você estiver lá sobre aquela passagem bíblica. Preste atenção sobre isso, reflita sobre isso, você vai ver como vai dar certo na sua vida, você vai ver Deus falando contigo poderosamente. Amém? E aí nós temos um livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração, onde você pode, né, ali ensinamos mais ali, especificamente, sobre todos os trabalhos de oração. Aqui temos um resumo, mas lá somos mais específicos. Deus te abençoe, terminamos mais uma aula, e domingo que vem estaremos novamente aqui, indo para o capítulo 9, rapaz, né, capítulo 9, da nossa, eu acho que é o último capítulo, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu nem sei se é a última aula também, né? Eu anotei aqui, né? Mas não sei se é a última aula, não. Mas a gente vai, com certeza, ainda, acho que temos 2 aulas ainda, acho que são 14 aulas. Não me fala a memória. Deixa eu verificar aqui, já te digo já. Sempre estou anotando as minhas coisas aqui, mas eu estou achando que... Ah, tá. E justamente, são 14 aulas. 14 aulas. Temos a aula que vem, então estamos na antepenúltima aula. Domingo que vem, na próxima aula, eu vou trazer aqui o próximo livro, também escrito por Dr. Gregory Friesel, que é a qual estaremos abordando aqui depois desse livro aqui. Tá ok? Deus te abençoe, que tenha um domingo abençoado, que tenha uma semana abençoada e não deixe de estudar a palavra de Deus. Amém.